Salmo 78. A salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele. Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Escutai a minha lei, povo meu, inclinai os ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade, os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e pôs uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais que a fizessem conhecer a seus filhos, para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a seus filhos, para que pusessem em Deus a sua esperança, e não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos, e não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Os filhos de Efraim, armados e trazendo arcos, retrocederam no dia da peleja. Não guardaram o concerto de Deus e recusaram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes fizera ver. Maravilhas que ele fez à vista de seus pais na terra do Egito, no campo de Zoã. Dividiu o mar e os fez passar por ele. Fez com que as águas parassem como num montão. De dia os guiou com uma nuvem e toda noite com um clarão de fogo. Fendeu-se as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos. Fez sair fontes da rocha e fez correr as águas como rios. E ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando o Altíssimo na solidão. E tentaram a Deus no seu coração, pedindo carne para satisfazerem o seu apetite. E falaram contra Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Eis que feriu a penha, e águas correram dela, rebentaram ribeiros em abundância. Poderá também dar-nos pão, ou preparar-nos carne para o seu povo? Pelo que o Senhor os ouviu, e se indignou, e acendeu um fogo contra Jacó, e furor também subiu contra Israel, porquanto não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Posto que tivesse mandado as altas nuvens, e tivesse aberto as portas dos céus, e fizesse chover sobre eles um maná para comerem, e lhes tivesse dado trigo do céu. Cada um comeu o pão dos poderosos. Ele lhes mandou comida com abundância. Fez soprar o vento do oriente nos céus e trouxe o sul com a sua força. E choveu sobre eles carne como pó, e aves de asas como areia do mar. E as fez cair no meio do seu arraial, ao redor de suas habitações. Então comeram e se fartaram bem, pois lhes satisfez o desejo. Não refrearam o seu apetite, ainda lhes estava comida na boca, quando a ira de Deus desceu sobre eles e matou os mais fortes deles e feriu os escolhidos de Israel. Com tudo isso, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas, pelo que consumiu seus dias na vaidade e os seus anos na angústia.
pondo-lhes ele a morte. Então o procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. E lembrando-se que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com a boca, e com a língua lhe mentiam, porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade, e não os destruiu. Antes, muitas vezes, desviou deles a sua cólera, e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes o provocaram no deserto e o ofenderam na solidão. Voltaram atrás e tentaram a Deus e duvidaram do Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem do dia em que os livrou do adversário, como operou os seus sinais no Egito e as suas maravilhas no campo de Zoan, e converteu em sangue os seus rios e as suas correntes, para que não pudessem beber. E lhes mandou enxame de moscas que os consumiram, e rãs que o destruíram. Deu também o pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. Destruiu as suas vinhas com saraiva e os seus sicômoros com pedrisco. Também entregou o seu gado à saraiva e aos coriscos os seus rebanhos, e atirou para o meio deles quais mensageiro de males e ardor da sua ira, furor, indignação e angústia. Abriu o caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pestilicência. E feriu todo o primogênito no Egito, primícias da sua força nas tendas de Cã. Mas fez com que o povo saísse como ovelha, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança, e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos, e conduziu-os até o limite do seu santuário, até esse monte que a sua destra adquiriu. E expulsou as nações de diante deles, e dividindo suas terras, lhes deu por herança, e fez habitar em suas tendas as tribos de Israel. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos, mas tornaram atrás e portaram-se aleivosamente com os seus pais. Viraram-se como um arco traiçoeiro, pois lhe provocaram a ira com os seus altos e despertaram-lhe o zelo com as suas imagens de escultura. Deus ouviu isso e se indignou, e sobremodo aborreceu a Israel, pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda que estabelecera como sua morada entre os homens, e deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. E entregou o seu povo à espada, e encolerizou-se contra a sua herança. Aos seus jovens consumiu-os o fogo, e as suas donzelas não tiveram festa nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não se lamentaram. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho excitasse, e feriu os seus adversários que fugiram, e os pôs em perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José, e não elegeu a tribo de Efraim. Antes elegeu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava, e edificou o seu santuário, como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Também elegeu a Davi, seu servo, e o tirou dos apriscos das ovelhas,
De após as ovelhas pejadas, o trouxe para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. Assim, os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia de suas mãos.